Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Emanuel e hoje eu estou abrindo um novo quadro aqui no nosso canal. O nome desse quadro se chama Perguntinhas. Bom, nesse quadro a gente vai responder perguntas que você, adolescente, passa ou quer aprender com Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui comigo que vai ser muito legal, tem perguntas muito bacanas. Então, vamos nessa. Então vamos lá para as perguntas. Primeira pergunta. O que é santidade e como viver isso sendo jovem? Primeiro a gente tem que saber o que é santidade. Se eu pudesse colocar santidade, eu falaria: santidade é você abrir mão de pecados e viver de acordo com Jesus ensinou e Ele é. Então, por exemplo, abrir mão de lugares que te colocam em situações de pecado, pessoas que te levam a pecado e tudo que é relacionado ao pecado você abre mão. Obviamente, nós não somos perfeitos, mas o máximo que a gente conseguir fazer para abrir mão do pecado e seguir Jesus do jeito que Ele é, isso é viver em santidade. Agora, como viver isso sendo jovens? Provavelmente o lugar que você mais frequenta depois dessa casa é a escola ou faculdade. Lá é um dos lugares que provavelmente você vai ser muito bombardeado pelo mundo. E o que eu vou te falar, como viver a santidade, é você primeiro ser direcionado pelo Espírito Santo. Criar um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Por exemplo, abrir mão de alguns amigos, abrir mão de alguns lugares, abrir mão de sites, abrir mão de apps, abrir mão de filmes que te levam ao pecado. Tudo relacionado ao pecado, você tem que abrir mão. Por exemplo, você jovem, nós jovens gostamos muito de sair. Eu mesmo gosto de sair muito com o pessoal da igreja. Mas é pra onde você tá saindo? E com quem você tá saindo? Me convidaram pro aniversário. Quem são o pessoal que convidou você pro aniversário? Qual é a música que você escuta? Então tudo isso direcionado ao que Jesus faria, vivendo de acordo com o que Jesus faria, isso pra mim é santidade. É abrir mão do pecado e viver de acordo com como Jesus viveria. Agora vamos para a próxima pergunta. Por que é tão difícil orar ou ler a Bíblia todo dia? Tudo que traz uma transformação mais profunda requer um esforço um pouco maior nosso. Se você quer ficar bem forte, não adianta nada você sentar no sofá, ficar jogando o dia inteiro, comendo batata chips e encomendando McDonald's todo dia, que isso não vai te adiantar em nada. Na verdade, você vai ficar o oposto disso. E que isso não é nada saudável. E para você ficar forte de verdade, você tem que ir para academia todos os dias. Todos os dias você fica bem forte. Quando eu corria no Brasil, eu lembro que eu comecei a correr. Eu corria um dia e dava aquela é meio complicado. Corria 2 dias, já começava melhor. Corria uma semana e eu podia correr muito. Se eu deixasse uns 2 dias ou um dia sem correr, eu já sentia uma diferença muito grande. Mas agora, por que é tão difícil? Primeiro, porque Satanás não quer que você vá. Então há uma resistência. E a sua carne também não quer isso. Paulo diz em Gálatas 5,17 que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A sua carne quer as coisas do mundo, mas o seu espírito quer as coisas de Deus. Então Satanás não quer que você vá para um novo nível de intimidade com Deus. E no começo é como uma academia. Acordar às 7 horas da manhã, 5 horas da manhã ou qualquer horário cedo que seja, menos 10 da manhã, porque 10 da manhã não é cedo, e ir para academia não é gostoso. Principalmente quando você está no início ou quando está frio. Mas depois que você começa a ir, você começa a ficar forte e você começa a ganhar gosto e prazer em estar naquilo. É assim com Deus. E olha, na academia você pode não ter um personal trainer particular, mas com Deus você tem o Espírito Santo, Jesus e o nosso Pai, todos os dias te ajudando e te colocando em situações para você crescer e para você cada dia mais estar com Ele. Então é difícil porque o Satanás não quer que você aprofunde em Deus. E o nosso corpo também. É por isso que nós temos que lutar. Vamos para a terceira pergunta. Como sentir a presença de Deus de verdade? Essa é uma boa pergunta. Bom, imagine o Evangelho como um oceano. Se você ficar ali no rasinho, você não sente nenhuma pressão da água. À medida que você vai avançando, você vai sendo submergido. E quando você afunda, mergulha, quanto mais fundo você for, mais pressão da água você vai sentir. Eu gosto de falar que essa pressão da água é a glória de Deus. Então quanto mais fundo você for, mais glória você vai sentir. Mas primeiro, você tem que ir até ela. Então, eu quero que você saiba que não existe nível profundo demais no Evangelho. Sempre é um nível novo que Deus quer que você experimente. Vamos ler um versículo. Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Neste trecho de Oséias 6,3,
Oséias está dizendo pra gente se esforçar, ir. Então, se você quer sentir de verdade a presença de Deus, você tem que fazer algo novo. Eu costumo dizer que coisas repetidas não te levam a lugares novos. Para você ir para um lugar novo, você precisa fazer algo novo. Se você quer uma nova experiência, você tem que fazer algo novo. Mas para sentir Deus de verdade, você tem que passar mais tempo com Ele. E como eu disse antes, abrindo mão do pecado e indo mais fundo a Ele. Todo dia se dedicando a Ele. Como está escrito em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, para você sentir Deus mais fundo, você precisa procurar Ele de todo o coração. Agora vamos para a quarta pergunta e última. Existe um namoro evangelístico? É claro que não. Meu amigo, o que eu estava conversando com meu pai um pouquinho antes de a gente começar a gravar. Você pode ter a intenção que for. Se contradiz a Bíblia, já tá errado, irmão. E eu queria te dizer, não, isso não vai dar certo, cara. Deus não tem uma pessoa pra você que primeiro não ame Ele. Deus tem uma pessoa pra você que tá no propósito. Assim como você tem que estar no propósito, Deus vai unir uma pessoa que tá no propósito, que ame Ele primeiramente. E depois Ele vai unir pra você. É uma frase muito famosa que eu ouvi bastante aqui, que é: Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Aí você pode perguntar, o que é isso? Cara, Deus tem um propósito específico para cada um. Deus vai alinhar o propósito para você, homem, uma menina, e você, menina, um menino. Ele vai alinhar os dois propósitos para caminhar juntos pro propósito para Ele. Então, Ele não vai unir duas pessoas porque Ele achou que combina o cabelo de uma e da outra. Ele vai unir dois propósitos que vão caminhar juntos para a honra e glória dele. E que, claro, os dois vão desfrutar da presença dele juntos e serem felizes juntos. Se você quer uma base bíblica para isso, tem sim. 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que comunhão pode ter a luz com as trevas? Não existe namoro evangelístico, irmão. Deus tem uma pessoa que está no propósito para você. Então Deus tem uma pessoa que está no propósito para você. Primeiro ela vai estar no propósito do Senhor, vai amar o Senhor, vai conhecer Ele de todo o coração, assim como você também tem que fazer isso. E depois Deus vai unir para você. Eu estava conversando com meu pai esses dias. E eu perguntei pra ele: pai, existe uma pessoa específica de Deus pra mim? Como se fosse a alma gêmea, nasceu pra mim? Ele falou pra mim e falou: filho, não. Seus valores vão escolher uma pessoa. Então é por isso que a gente tem que construir nossos valores em Cristo primeiro e depois ir atrás de uma pessoa. Porque os seus valores em Cristo vão escolher essa pessoa. E claro que o Espírito Santo vai te direcionar e vai te ajudar a escolher a melhor pessoa, que Ele sabe que vai te fazer feliz, que Ele sabe que o propósito dela vai se unir com o seu. Mas você primeiro precisa conhecer os seus valores e construir eles em Cristo. Então é isso, pessoal. Esse foi o Perguntinhas, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, manda esse vídeo para algum jovem também. E agora eu quero deixar para vocês, comente aqui perguntas, mas eu não quero pré-histórico na igreja não, eu quero você, jovem. Perguntas reais do seu dia a dia, quais são seus questionamentos e dúvidas que eu vou responder no próximo vídeo. Comenta aqui quais são suas dúvidas. E um grande abraço. Deus abençoe. Até a próxima Perguntinhas.